Hoje ainda há muitas questões que precisam de respostas, e nesse vídeo vamos explorar um dos maiores mistérios do universo. Não algo sensacionalista, mas sim um tema intrigante que envolve o Sol. Há 200 anos, não tínhamos ideia do que exatamente o Sol era feito, e hoje, tampouco. Então fique conosco até o final do vídeo, pois explicaremos o porquê disso. Normalmente ouvimos que o Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e frequentemente repetimos essa informação neste canal. Costumamos descrever o Sol como um gigantesco reator nuclear onde átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio. No entanto, a história de como chegamos a esse conhecimento é bastante interessante. Há quase 2 séculos, não tínhamos essa compreensão. Graças às leis da gravitação de Newton, sabíamos que o Sol existia e tínhamos medições terrestres que indicavam a quantidade de energia que o astro irradiava. No entanto, o que não sabíamos era a composição do Sol e a fonte de sua energia. Uma das primeiras tentativas de solucionar esse enigma foi feita por Lord Kelvin, mais conhecido como William Thomson. Ele considerou 3 possibilidades para a origem da energia do Sol. A primeira suposição foi que o Sol estava queimando algum tipo de combustível. Essa ideia era razoável, já que o Sol se assemelha a uma bola de fogo, e a queima de combustível é uma fonte conhecida de energia. Na época, o hidrogênio era o combustível mais energético conhecido. No entanto, Kelvin calculou que se o Sol estivesse queimando hidrogênio, a energia gerada duraria apenas dezenas de milhares de anos, o que não era suficiente para explicar a idade da Terra ou do Sistema Solar. A segunda hipótese de Kelvin era que o Sol estava constantemente se alimentando de material do Sistema Solar, como cometas e asteroides. Se essa fonte de combustível fosse suficiente, o Sol poderia manter sua luz por muito mais tempo. No entanto, essa ideia foi descartada porque adicionar uma quantidade significativa de massa ao Sol teria alterado as órbitas dos planetas, e as órbitas não haviam mudado observacionalmente. A terceira e última opção de Kelvin era que o Sol gerava energia a partir de sua própria gravidade por meio de um processo chamado colapso gravitacional. Esse fenômeno envolve a contração de um objeto astronômico devido à influência de sua própria gravidade, fazendo com que a matéria seja atraída para o centro de gravidade. No entanto, esse processo era mais bem compreendido em relação a estrelas diferentes do Sol, como as anãs brancas, e não forneceria a energia necessária para o Sol. Assim, a busca por respostas sobre a energia do Sol continuou por várias gerações, até que a descoberta das forças nucleares finalmente trouxe uma solução para esse enigma. Além disso, naquela época não tínhamos uma compreensão completa da composição do Sol, o que nos leva a uma história fascinante. Nessa época, as pessoas comuns acreditavam que o Sol era feito de fogo, assim como muitos ainda acreditam hoje. No entanto, os cientistas da época tinham suas próprias teorias, que eram baseadas em evidências científicas. Em meados do século XIX, um instrumento revolucionário conhecido como espectroscópio estava transformando o campo da astronomia. Esse dispositivo, semelhante a um telescópio, funcionava como um prisma poderoso, permitindo a dispersão da luz em comprimentos de onda mensuráveis. Foi durante essa época que o físico Joseph Fraunhofer observou o Sol usando o modelo inicial do espectroscópio. Ele notou algo intrigante. Algumas linhas pretas interrompiam as cores normais da luz solar. No entanto, décadas se passaram até que os pesquisadores alemães Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen dessem um significado a essas linhas escuras. Kirchhoff e Bunsen descobriram que o aquecimento de diferentes elementos produzia linhas brilhantes de luz no espectroscópio. Surpreendentemente, essas linhas brilhantes correspondiam às linhas escuras que Fraunhofer havia identificado anteriormente. Os cientistas concluíram que essas linhas brilhantes eram características de gases quentes que estavam sendo queimados. Por exemplo, o hidrogênio queimava em laranja, mas quando observado através do espectroscópio, revelava linhas estreitas individuais de luz. As linhas escuras identificadas por Fraunhofer representavam a luz absorvida por elementos mais frios, presentes na superfície do Sol. Esse avanço permitiu aos cientistas determinar a composição química do Sol e, posteriormente, de outras estrelas.
Cada elemento químico produz um espectro de emissão único, uma espécie de impressão digital que confirma a presença desse elemento. Foi com a ajuda desse método que o hélio, um elemento que nunca havia sido encontrado na Terra, foi descoberto em 1868. O astrônomo francês Pierre Janssen detectou uma nova linha amarela no espectro solar durante um eclipse total na Índia. Mais tarde, o astrônomo inglês Joseph Norman Lockyer observou a mesma linha enquanto observava o Sol através da neblina de Londres e a chamou de Hélio, em referência ao deus grego do Sol, Hélios. Desde então, cerca de 67 elementos químicos foram detectados no Sol, incluindo oxigênio, nitrogênio, níquel e carbono, entre outros. No entanto, apesar de todos esses elementos terem sido identificados no Sol e, portanto, em outras estrelas, os cientistas ainda não conhecem sua composição química precisa, ou seja, a proporção exata de átomos de cada elemento em relação ao hidrogênio sendo o elemento mais abundante. Isso tem um impacto significativo nos estudos astronômicos, pois a abundância relativa de elementos afeta a formação de estrelas, planetas e até mesmo a possibilidade de vida em outros mundos. Os cientistas usam o Sol como ponto de referência para determinar a abundância de elementos em outras estrelas e galáxias, pois nossa estrela constitui a maior parte da massa do Sistema Solar. Portanto, os astrônomos frequentemente comparam estrelas e galáxias ao Sol, que é considerado o padrão universal. No entanto, medir exatamente os elementos presentes no Sol apresenta desafios. Embora possamos detectar esses elementos, a espectroscopia não fornece uma medição precisa da quantidade de cada elemento. Por exemplo, o oxigênio, embora seja um elemento comum, produz poucas linhas espectrais na luz solar que são difíceis de analisar. Por outro lado, elementos como o ferro deixam linhas espectrais mais nítidas e evidentes. Os cientistas esperam que essas medições melhorem à medida que novos experimentos em laboratório, envolvendo neutrinos, sejam realizados nas próximas décadas. Embora ainda não possamos determinar a quantidade exata de átomos de carbono, nitrogênio, etc. Em relação ao hidrogênio no Sol, podemos obter as abundâncias relativas desses elementos com base nas linhas de absorção estelar, nas propriedades de ionização dos átomos e na temperatura da estrela. Sabemos que o hidrogênio é aproximadamente 1 milhão de vezes mais abundante no Sol. Foi graças à astrônoma Cecilia Payne que, em 1925, aos 25 anos, obteve um doutorado em astronomia, que finalmente conseguimos esclarecer o mistério da composição do Sol. Cecilia Payne, apesar de não ter recebido o devido crédito na época, desempenhou um papel fundamental nessa descoberta. Ela foi a segunda mulher a obter um doutorado em astronomia pelo Observatório de Harvard, pois sua instituição de origem, a Universidade de Cambridge, não concedia doutorados a mulheres naquela época, o que só mudou em 1948. Cecilia Payne teve uma carreira notável em astronomia, tornando-se a primeira mulher a presidir um departamento em Harvard e a primeira mulher a se tornar professora titular na mesma instituição. Ela serviu de inspiração para gerações de astrônomos, tanto homens quanto mulheres. Infelizmente, Henry Norris Russell recebeu crédito pela teoria de que o Sol era composto principalmente de hidrogênio. É importante destacar que até Russell inicialmente desencorajou Cecilia Payne de publicar suas conclusões, chamando-as de impossíveis. No entanto, graças a essas descobertas, os cientistas mais tarde perceberam que a fusão nuclear de núcleos de hidrogênio em hélio é a fonte de energia do Sol e da maioria das estrelas. Uma história fascinante, não acha? Ainda há muito o que aprender sobre o Sol. Apesar dos avanços científicos, ainda existem mistérios a serem desvendados sobre nossa estrela. Assim, à medida que olhamos para o Sol e para as estrelas, lembramos que estamos apenas começando a desvendar os segredos do universo. Cada nova descoberta nos leva um passo mais perto de compreender nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.